Olá, meus queridos alunos do 9º ano, eu sou a professora Gorete Wozniak de Geografia. Estamos novamente aqui para mais uma aula com vocês, alongando um pouquinho os conhecimentos ali sobre o continente europeu, que a gente vai continuar tratando hoje. Só lembrando, quem está acompanhando as aulas pela TV, não esqueça de buscar o material impresso das atividades na escola, resolver e depois devolver lá na escola para os professores corrigirem, certo? Também quem está fazendo pelo aplicativo, não esquece de entrar lá e registrar a presença, para que facilite do controle da frequência de vocês aí. Então são algumas coisas que vocês têm que fazer todos os dias, em todas as aulas que vocês estão participando, para ficar registrado direitinho lá, certo? Então vamos pensar o que vamos trabalhar hoje dentro dessa ideia ali do continente europeu. Retomar os conteúdos ali da aula anterior, paisagens naturais e domínios naturais da Europa, foi o que a gente trabalhou, né? Então vimos ali algumas características das regiões naturais da Europa, Europa do Norte, Europa das planícies, Europa do Sul, e aí vocês fizeram atividades e tudo mais. Hoje a gente vai trabalhar sobre recursos naturais e fontes de energia na Europa. Na verdade, nós já falamos sobre isso lá nas aulas gerais do primeiro trimestre, né? Fontes de energia no mundo, disponibilidade de recursos naturais, o uso, a busca por esses recursos. Então a gente trabalhou um pouco a respeito, agora a gente vai especificar na Europa como é o uso desses recursos naturais, fontes de energia e tudo mais, certo? Então começamos lá. Na abordagem da aula passada, só recapitulando ali, porque vocês não esqueçam. E por que a gente retoma? Porque pensar nessas regiões naturais é entender a disponibilidade ou não de recursos naturais que podem ser utilizados para o desenvolvimento dos países. Por isso que é importante, eu conheço as características naturais, eu conheço a disponibilidade de recursos, e aí depois eu vou entender como isso influencia no desenvolvimento daquele território, daquele país, daquele continente, certo? Por isso que tem que saber bem cada uma das partes. E aí, a abordagem lá do clima, relevo, vegetação e hidrografia, diferentes relações do povo europeu no espaço antropizado, a gente falou mais especificamente do uso ali, né, principalmente para a agricultura, das áreas mais industrializadas, da utilização dos rios para interligar áreas ali do continente e isso facilitar o desenvolvimento, a circulação de mercadorias, produtos e tudo mais. Então, bem importante que isso tenha ficado claro para vocês. Hoje nós vamos retomar um pouquinho os conceitos de recursos naturais e energéticos principalmente, porque quando eu penso em desenvolvimento econômico dos países, eu tenho que pensar nos recursos energéticos, nas fontes de energia. Identificar esses recursos disponíveis no continente e a existência de recursos energéticos na Europa, bem como a utilização desses recursos, certo? Então, pensando lá nos tipos de recursos naturais que nós já tínhamos falado a respeito. Então, estamos retomando aqui por quê? Porque falamos da Europa. E a gente sabe que às vezes não prestou atenção naquela aula, passou batido, então, por isso a gente sempre retoma para depois dar sequência no assunto a ser tratado na aula. Então, recursos naturais divididos em renováveis e não renováveis. Os renováveis são aqueles disponíveis e passíveis de renovação, mediante o uso racional, sustentável ou que se adeque ao próprio ritmo natural. Então, é um recurso da natureza que se renova, né? Mesmo com a utilização pelo ser humano, ele vai se renovar. Como, por exemplo, a água, né? Existe o ciclo da água. Então, o homem capta, utiliza, devolve para a natureza, ela vai se renovar ali e vai voltar para ser utilizada. Então, nessa ideia cíclica, né, a gente tem que pensar os recursos renováveis. Como o vento, que é para a geração de energia eólica, por exemplo, utilizado para a geração da energia eólica, também se renova, porque ele é a circulação da atmosfera. O vento é a circulação da atmosfera. Então, continua circulando, eu vou ter disponível de novo esse recurso. Por isso que a gente usa o termo renováveis para os padrões humanos,
né, para os padrões da sociedade humana, eles são renováveis, passíveis da utilização por essa mesma sociedade, certo? Ali os exemplos que a gente já falou também. Recursos naturais não renováveis são aqueles que estão no planeta de forma finita, ou seja, o seu uso indiscriminado tende a esgotar esse recurso. Forma finita, também volto a falar para vocês, para os padrões humanos, das sociedades humanas, né? Vai utilizar, vai se esgotar e não vai ser reposto, não vai se renovar para ser utilizado de novo por essa mesma sociedade. Por isso que eles são não renováveis, porque eles se esgotam. E aí nós temos ali os exemplos, petróleo, carvão mineral e urânio, que são recursos não renováveis. Continuando lá, aqui um exemplo, né, de usina de painéis solares, os fotovoltaicos, na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Então, é considerado uma energia limpa, porque não polui, né? E é considerada renovável porque usa a energia solar e se transforma ali, né, através dos painéis e de um sistema que é desenvolvido para que essa energia solar seja transformada e utilizada como fonte de energia. Ainda não é a fonte mais utilizada no mundo, né? Tanto a solar como a eólica e outras consideradas limpas, mas elas estão em ascensão. Muitos países estão utilizando cada vez mais para suprir a necessidade dos recursos energéticos não renováveis, como é o caso do petróleo, por exemplo. Certo? Perguntinha básica ali desse início de aula. Com base nos seus conhecimentos, assinale a alternativa que se remete ao uso indiscriminado de recursos naturais não renováveis. Então, qual dessas alternativas que responde adequadamente sobre o uso dos recursos não renováveis de forma indiscriminada? Respondam lá e a gente já volta para corrigir.
Voltamos com o exercício que ficou ali para vocês pensarem um pouquinho sobre o uso indiscriminado dos recursos naturais não renováveis. Então, qual é a alternativa que se remete a isso? As fontes de energia não renováveis, como o petróleo e o carvão mineral, utilizadas em larga escala, né, causam grande quantidade de emissão de gases poluentes na atmosfera. Então, o uso indiscriminado dessas fontes de energia causam consequências negativas, impactos ambientais negativos, principalmente para a atmosfera, né? Concentração de poluentes na atmosfera, e isso vai acarretar outras consequências para a população que vive nessas áreas e em outras áreas também. Então, é mais uma forma de preocupação em pensar na utilização das fontes renováveis, que são consideradas energia limpa porque são menos poluentes. No caso do petróleo e do carvão mineral, o índice de poluição a partir da utilização deles é muito elevado, né? Os impactos ambientais são muito grandes quando a gente utiliza essas fontes de energia não renováveis. E também porque eles vão se esgotar. Então, há necessidade de buscar outras fontes. E aí é o que a gente vai pensar um pouquinho juntos aqui sobre o uso dos recursos naturais na Europa. Então, tem uma chamada ali de uma notícia, né? A União Europeia esgota recursos naturais cada vez mais rápido. Europeus utilizam até 20% da biocapacidade da Terra, apesar de serem apenas 7% da população mundial. O bloco gasta 2 vezes mais recursos dos seus ecossistemas do que consegue repor. Aqui é muito importante a gente refletir a respeito, então vamos pensar um pouquinho ali. Lendo essa notícia aqui, o que podemos refletir? O que a gente pode tirar do que a notícia traz para nós ali? Como é a utilização dos recursos no continente europeu? Utilização versus disponibilidade de recursos, né? Por que a Europa usa tantos recursos naturais? Isso tem a ver com aquilo que a gente trabalhou lá sobre a industrialização. Ela inicia na Europa, então os países mais industrializados se concentram ali, portanto eles necessitam de mais matéria-prima, eles necessitam de recursos energéticos, de fontes de energia para a produção, para a movimentação das máquinas, como matéria-prima para a produção ali dos itens que eles fabricam. Como eles estão num processo mais avançado de desenvolvimento econômico, né, de crescimento, de uso de recursos, então há necessidade de muito mais recursos do que outras partes do mundo. Essa utilização pode causar consequências ambientais? Sim, já causa consequências ambientais. A Europa já tem muito reduzida a questão, por exemplo, das suas florestas, dos seus recursos ali vegetais, né? Até mesmo as reservas minerais europeias, que por ser um continente de extensão menor em relação aos outros, a disponibilidade de recursos já é menor. E aí, com a exploração exagerada, né, acima da capacidade do próprio continente, isso vai se esgotar mais rapidamente. Então, é o que a notícia vem trazer para nós. Vejam que ali na última frase, o bloco que seria os países da União Europeia, né, gasta 2 vezes mais recursos que os seus ecossistemas conseguem repor. Então, não há reposição dos recursos no mesmo ritmo em que se gastam esses recursos para os padrões de desenvolvimento do continente europeu. Esse é o preço que a Europa paga, vamos dizer assim, por tamanho desenvolvimento, né? A questão ambiental fica ali prejudicada em função do uso dos recursos. Então, bem bacana a gente trazer essa notícia ali para ilustrar um pouquinho a nossa aula. Em relação à presença de riquezas naturais, então vamos pensar ali juntos um pouquinho. O continente europeu apresenta grandes riquezas, reservas ali de recursos naturais, entre eles minérios, carvão mineral, a própria rede hidrográfica que a gente já falou na aula passada, que é fundamental para o desenvolvimento das regiões da Europa, áreas de solos muito férteis como o Chernozion ali da Ucrânia, não sei se é exatamente assim que pronuncia, né? Dando uma portuguesada ali na palavra, mas o que interessa para nós é a qualidade desse solo. Né? É um dos solos mais férteis do mundo e, portanto, utilizado ali para o desenvolvimento agrícola. Né?
O que nós vamos ter? Pensando, recursos naturais, né? Disponibilidade, qualidade desses recursos. Mas o que eu tenho? Uma sociedade de alto consumo, o sistema industrial forte e desenvolvido e pouca preocupação do uso consciente dos recursos naturais. Então vejam que essa forma de agir no continente, em termos de desenvolvimento, vai acarretar nos problemas que a gente já falou, nos problemas ambientais. Então, uma sociedade de alto consumo, uma sociedade com alto poder aquisitivo, com alto poder de compra, portanto, consegue consumir. Lembram do que a gente falou numa aula passada lá sobre a sociedade de consumo? Então, é esse olhar aqui, alto consumo, poder de adquirir produtos. E aí a indústria tem que fabricar muito mais para atender essas demandas, né? O setor industrial é forte e desenvolvido, muito avançado comparado a outras partes do mundo, e uma preocupação ali não muito grande com os recursos naturais. Tudo isso leva a quê? A exaustão desses recursos e, em casos mais graves, impactos ambientais gigantescos. Então, a forma como os recursos são utilizados vai levar à exaustão, porque é uma quantidade muito grande que é utilizada. Não se repõe na mesma medida em que se utiliza. E, fora isso, a forma como são utilizados podem ocasionar grandes impactos ambientais, certo? Então, bem importante pensar isso e frisar isso em relação à Europa. Continuando lá. E aí, quais são os problemas ambientais? O que a gente vai ter de consequência daquilo que falamos ali? De uma sociedade que consome muito, de um setor industrial extremamente desenvolvido e sem ainda uma preocupação muito grande com a questão ambiental, né? Chuva ácida, desertificação, exploração de recursos pesqueiros, resíduos nucleares, destruição da vegetação nativa. Vejam que são graves problemas de mudanças naquele equilíbrio natural, né? A gente estudou lá os domínios naturais, se eu pegar originalmente, mantém-se um equilíbrio, né? Regiões mais frias, regiões temperadas, as regiões com influência do mar ou oceano, tudo isso tem um equilíbrio natural. Quando eu tenho a mudança, eu retiro a vegetação para utilizar, eu vou em busca de minérios, eu mudo o curso dos rios, tudo isso altera esse equilíbrio natural. E nós vamos ter consequências para esse ambiente ali. Então, esses exemplos que foram trazidos para nós aqui são justamente dessas consequências negativas ocasionadas pela forma como a Europa desenvolve suas atividades, pela forma como a Europa usa os recursos em quantidades muito grandes, né? Então, e a imagem traz para nós ali essas mudanças, né, de maneira ilustrada. Então, poluição da atmosfera, dos cursos d'água, a chuva ácida que vai ocasionar ali situações de degradação do ambiente onde ela precipita, onde ela ocorre, né? E aí toda uma modificação naquele equilíbrio natural ali do ambiente. Atividade ali para vocês pensarem um pouquinho. Temos duas, né? Por que o continente europeu utiliza aproximadamente 20% dos recursos naturais, mesmo possuindo apenas 0,7% da população mundial? Então, qual é a relação do uso de recursos naturais com a quantidade de população na Europa? É isso que é para vocês pensarem e escreverem lá. Depois o outro exercício da atividade 1. Cite ao menos 3 exemplos de impactos ambientais que ocorrem na Europa devido ao exacerbado uso dos recursos naturais. Então, a forma como a Europa usa os recursos tem consequências. Quais são essas consequências? Vocês vão escrever aí no caderno de vocês. Vou dar um tempo para que vocês pensem, relembrem o que a gente falou, escrevam e a gente já volta com a correção.
Voltamos então ali com o exercício, vamos ver lá por que o continente europeu utiliza aproximadamente 20% dos recursos naturais, mesmo tendo uma população correspondente a 0,7 em termos mundiais, né, comparado ao mundo, e 3 exemplos de impactos ambientais. Então, as respostas ali. O continente europeu possui um alto padrão de consumo, que a gente já falou, um sistema econômico e industrial e uma preocupação não muito grande com o uso indiscriminado dos recursos naturais. Claro que se a gente ampliar isso aqui para outras partes do mundo, sair do continente europeu, a gente tem países que são mais consumistas do que os países da Europa, como é o caso dos Estados Unidos e da própria China, né? A gente viu isso em aulas anteriores. Mas como a gente está tratando especificamente da Europa, aí a gente coloca essas características que influenciam. Quantidade de população versus o quanto de recurso utiliza para suprir as demandas daquela sociedade ali específica. E exemplos ali de impactos ambientais, chuva ácida, desertificação, exploração de recursos, resíduos nucleares, degradação da vegetação nativa, entre outros, certo? Recursos energéticos da Europa. Aqui, na verdade, a gente só vai dar uma retomada, porque em uma aula eu até trouxe um mapa para vocês das redes ali de oleodutos e tudo mais, de gasodutos que tem para atender ao desenvolvimento industrial da Europa. Tá? Pensando na sociedade de alto consumo da Europa, a indústria bastante desenvolvida, como a matriz energética é de extrema importância para as mudanças no espaço geográfico do continente. Então, claro, a matriz energética é fundamental para o desenvolvimento daquele lugar. E como os recursos ali estão esgotados ou diminuídos, eles precisam buscar em outras partes do mundo esses recursos para o desenvolvimento, principalmente dos países mais industrializados ali da região europeia, certo? E aí aqui mais um exemplo para nós aqui do uso dessas energias e das centrais nucleares. Esse mapa aqui mostra para nós onde estão as centrais nucleares, quantas são essas centrais, né? Então, o Reino Unido, 19 centrais nucleares, a França aqui se destaca com 59, a Rússia com 31 centrais, a Alemanha com 17, então são os mais significativos, a Ucrânia ali com 15, certo? Fontes de energia usadas na Europa, já falamos muitas delas, mas vamos retomar. Gás natural e petróleo, energia nuclear, biomassa, hidrelétricas, a geotérmica, eólica, entre outras, certo? Outra atividade ali para a gente pensar um pouquinho juntos. Copie e responda com base nos gráficos que a gente vai ter ali no slide seguinte. Qual a principal fonte de energia utilizada no mundo? Então, os gráficos vão trazer para nós essa informação, vocês vão analisar e vão responder aqui. Qual a participação da energia nuclear no Brasil e no mundo? Quanto o Brasil usa e quanto o mundo usa de energia nuclear? Quem utiliza mais energia de biomassa, o Brasil ou o mundo? Então, vejam os gráficos ali, vou dar um tempo para vocês analisarem, responderem, e aí a gente volta para corrigir.
Voltamos ali para a correção do exercício com vocês, então pensando nas matrizes de energia do mundo, a primeira pergunta dizia para nós qual é a principal fonte de energia no mundo. Então se a gente olhar no gráfico aqui, nós vamos ter no Brasil 36,5% do uso do petróleo, no mundo 31,5%. Então, tanto no Brasil quanto no mundo, é a fonte de energia mais utilizada. Agora, outra perguntinha lá. Qual é a participação da energia nuclear no Brasil e no mundo? Então, vamos pensar juntos lá no gráfico, né? No mundo é 4,9, que está ali a participação, e no Brasil é de 1,5. Claro que se a gente pensar, por exemplo, o uso da energia nuclear, na Europa, que é o continente que nós estamos tratando, é muito maior do que isso, como a gente viu lá no mapa, as bases, né? As áreas lá onde tem as principais fontes, né, ali de produção de energia nuclear. Então, bastante acentuado na Europa, se eu comparar com o mundo. Se eu pensar em mundo, ainda é pequeno, e em Brasil também. Mas se eu focar no continente europeu, eu vou ter isso muito mais amplo. E aí, ali a última perguntinha dizia para nós, quem utiliza mais energia de biomassa, o Brasil ou o mundo? Então, pelo gráfico, nós vamos ter o Brasil com participação de 29,9% na matriz energética e o mundo com 10,1%. Então, só para ilustrar um pouquinho esse uso das fontes de energia no mundo. Nunca esquecendo do nosso enfoque ali na Europa e que lá o uso da energia nuclear é bastante acentuado, principalmente nos países mais industrializados. Trouxe um exemplo para vocês ali desse uso da energia nuclear. Então, quais são as consequências, os impactos que podem acontecer negativos? A gente tem um acidente que aconteceu em Chernobyl, na Ucrânia, em 26 de abril de 1986, que é considerado um dos mais graves da história, né, no continente europeu e no mundo. Aí nós vamos ter a explosão de um reator nuclear, que causou uma enorme liberação de resíduos, que tem resquícios até hoje, certo? Ali tem uma imagem, né, animada que mostra para nós que a área ali ficou totalmente fantasma, sem população, com sérios problemas ambientais que acarretaram da explosão desse reator nuclear, certo? A gente viu numa aula anterior também que a própria França, que utiliza muito energia nuclear, tem reduzido a produção em função de ter reatores antigos, com fissuras, que podem ocasionar ali problemas futuros, né? Como o caso que aconteceu ali em Chernobyl. Exercício rapidinho ali para a gente pensar junto. A área onde se localiza o atual sarcófago de Chernobyl está na Ucrânia, né? Entretanto, assinale a alternativa que corresponde a qual país que na época da usina nuclear se localizava, em 86 ali, certo? Então, em qual país se localizava em 86 o sarcófago da usina de Chernobyl? Então, respondam lá e a gente já volta para corrigir. Essa é bem rapidinho. Voltamos ali com o exercício que ficou para vocês responderem. Então, o sarcófago de Chernobyl, ali onde foi isolado o material radioativo e partes da usina, né, se localiza no país atual, Ucrânia, que em 86 pertencia a quem? À União Soviética, por causa do período da Guerra Fria. Não é que ele mudou de lugar,
É no mesmo lugar, mas na época qual era a divisão geográfica que a gente tinha ali? União Soviética e a Ucrânia fazia parte, certo? Então, essa característica ali do acidente. Continuando lá, nos dias atuais, o que nós vamos ter de preocupação em relação a essa questão ambiental, né? A Europa busca uma superação do mau uso dos recursos. Então, primeiro não se pensa, o foco é o desenvolvimento. Depois você começa a ter que desenvolver políticas, pensar na questão ambiental, certo? Um exemplo disso são o quê? As chamadas cidades inteligentes, que a gente vai ver um pouquinho a respeito ali. Como Santander na Espanha, Copenhague na Dinamarca, que tem essa característica de cidades inteligentes. Então vamos entender um pouquinho o que são essas cidades inteligentes. O que elas fazem? O que elas têm de característica que é voltada para pensar no meio ambiente, né? No desenvolvimento sustentável. Então, elas buscam esse desenvolvimento sustentável. Utilizam tecnologia para preservação do meio ambiente. Então, as políticas que são desenvolvidas são com esse olhar, né, para a preservação do meio ambiente. Sensores eletrônicos monitoram a qualidade do ar, coleta do lixo, trânsito e iluminação pública. Então, eles desenvolveram toda uma infraestrutura nessas cidades que favorecem as questões ambientais, ou seja, diminuem os impactos ambientais. Com esse olhar mais sustentável, que é o que eles buscam, né? Tudo é acessível em tempo real por um aplicativo disponibilizado aos cidadãos. Então, o cidadão acompanha tudo isso, acompanha essa atividade, essa organização da cidade para diminuir os impactos no próprio ambiente onde se vive, né? E aí isso torna aqueles ambientes com maior qualidade, certo? Ali nós temos a imagem com as bicicletas, então isso é uma característica dessas cidades inteligentes. Modificar as formas de transporte e de circulação dentro das cidades. Algumas ideias foram trazidas para o Brasil, até para algumas cidades do Brasil aí com o uso de bicicletas, de patinete, algumas coisas que as pessoas alugam ali e se deslocam de um lugar para o outro e deixam lá naquele outro espaço através dos aplicativos. É mais ou menos assim que funcionam essas cidades inteligentes, né? As características delas. Atividade ali para a gente pensar um pouquinho nessas cidades inteligentes. O que uma cidade deve privilegiar para ser considerada cidade inteligente como Copenhague e Santander? E letra B, em sua cidade há algo que possa caracterizá-la como no futuro uma cidade inteligente? Será que na cidade aí que você mora, do Paraná, ela tem características que podem considerá-la no futuro como cidade inteligente? Faça uma sugestão aí na tua escrita e depois você compartilha isso lá no aplicativo e com o professor, né? Que poderia ajudar a sua cidade a se transformar numa cidade inteligente, a exemplo das que nós falamos aqui. Respondam rapidinho lá que a gente volta para corrigir e finalizar com vocês a aula.
Voltamos aqui com o exercício que ficou aí para vocês pensarem um pouco a respeito dessas características de cidade inteligente, né? Então, o que uma cidade deve privilegiar para ser considerada uma cidade inteligente e ali as sugestões que vocês poderiam dar para que a tua cidade se torne no futuro uma cidade inteligente, né? Então, resposta lá. Para ser uma cidade inteligente, ela visa o desenvolvimento social e econômico sem perder de vista a questão ambiental. Então, é aliar o desenvolvimento econômico, a qualidade de vida com a questão ambiental. Isso são fatores determinantes para se considerar uma cidade inteligente. Nós podemos dizer que Curitiba está nesse processo de cidade inteligente, com já alguns recursos de infraestrutura que visam essa sustentabilidade, né? E sugestões ali. Melhora na coleta seletiva do lixo reciclável, uso de sensores para qualidade ambiental, do trânsito e iluminação pública e muitas outras coisas. É possível sugerir isso e certamente vocês tiveram outras ideias ali para sugerir outras coisas para tornar a cidade de vocês uma cidade inteligente. Depois compartilhem lá com a gente o que vocês anotaram, certo? O que vimos na aula de hoje então? Recursos naturais da Europa, recursos energéticos, as questões ambientais e essa ideia das cidades inteligentes do continente europeu. Acho que dá uma visão bem ampla para nós já de como é a dinâmica do continente europeu, porque a gente já tinha visto lá os domínios naturais e hoje a gente passa um pouquinho mais para essa ideia do desenvolvimento sustentável, certo? Na próxima aula vamos trabalhar ali o uso e ocupação do solo na Europa, certo? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, realizado as atividades. Não esqueçam de registrar a presença lá no Classroom, de realizar as atividades. Quem está acompanhando pela TV, vai na escola buscar atividade, resolve, devolve lá para que vocês tenham ali avaliado tudo que vocês estão realizando. Muito obrigada pela aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.